Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para a nossa terceira aula. Eu já coloquei aqui, ó, aula 13, a gente vai falar agora de operações matemáticas aqui no Python, tá bom? Então bora lá, vamos começar. Gente, aqui se eu fizer o seguinte, ó, aqui no Jupyter, né, se eu fizer 5 mais 4 e der um run aqui, ele dá aqui o resultado para mim, entendeu? Mas isso só acontece aqui no Jupyter, tá? Ou no Colab, né, se você estiver usando o Colab aí. Se você usar o PyCharm, por exemplo, isso já não vai acontecer porque o PyCharm não tem essa interatividade, né? Que tem esses outros ambientes aqui, tá bom? Só para vocês saberem. Mas aqui eu vou trabalhar, né? Da forma mais usual, que seria o seguinte. Então, print, eu posso colocar aqui uma operação matemática, 7 mais 3, dou um run, tá? E aqui eu tenho o resultado. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, a partir de agora eu vou começar a usar um atalho aqui, tá bom? Facilita para mim e para vocês aprenderem também. A gente dá mais agilidade, né? Fica mais dinâmica a aula e a execução do programa. A partir de agora, ao invés de eu apertar toda hora aqui no Run, tá? Eu vou apertar Shift Enter, tá bom? Ó, Shift Enter, certo? O que acontece quando eu aperto Shift Enter? Ele executa aquela linha de comando e já abre uma nova linha para mim, tá bom? Shift Enter, tá? A partir de agora eu vou usar o atalho aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, print 2 vezes 8, Shift Enter. Olha lá, tá vendo? A mesma coisa que apertar aqui, ó. Ele executa, que deu 16, e já abre uma nova linha para eu continuar, tá bom? Então, a partir de agora, eu vou ficar usando esse atalho, beleza? Para agilizar mais aqui o processo. Agora, eu vou fazer uma operação de subtração, tá? 10 menos 6, Shift Enter, né? É o atalho para execução. E faltou aqui uma divisão, né? Vou colocar aqui, ó, 10 dividido por 2. Shift Enter, deu 5. Tá vendo que ele colocou aqui um decimal, né? Ele colocou o 0. Se eu usar esse comando aqui, ó, print, certo? Se eu colocar aqui, ó, print 10 barra barra 2, olha o que acontece. Ele pega só o 5, tá vendo? Aqui ele pegou 5.0, ele pegou a parte decimal também. Apesar de ser um inteiro, mas tem a parte decimal aqui, né? E nesse caso ele pegou só o 5. Vamos fazer outro exemplo aqui, ó. Se eu colocar 5 dividido por 2, tá? Shift Enter, 2,5, né? É um decimal o resultado. Mas se eu colocar print 5 barra barra 2, o que ele imprime? Ele pega só a parte inteira, então, tá vendo? Beleza? Tá, outra coisa que eu quero mostrar para vocês é se a gente precisar, por exemplo, testar se um número é positivo ou negativo. E como é que a gente faz esse teste? Pelo resto da divisão por 2, né? Todo número divisível que é dividido por 2, o resto é zero, tá bom, gente? Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? Ó, print, por exemplo, 4 é um número par, concorda? 4 dividido por 2 dá 2 e o resto é zero, tudo bem? 2 vezes 2, 4, resto zero, beleza. Agora, se eu colocar assim, ó, print 4, porcentagem 2, tá? Mandar executar, o que vai acontecer? Vai aparecer um zero. Oxe, mas não é zero. Não, não é zero. Acontece que nesse comando aqui, esse porcentagem, que a gente chama também de módulo, né? Ou mod, mod assim, tá? Mod de módulo, tá? Ele testa o zero, ele mostra apenas o zero, tá? Então, toda vez que eu dividir um número por 2 e esse número for par, o resultado vai dar zero. O resto, né? O resto vai dar zero. Se eu colocar aqui, por exemplo, 5, né? Mod 2 e pedir para executar, vai aparecer o quê? 1. Por que aparece 1? Porque é o resto, né? E por quê? Porque o número aqui é 5, o 5 é ímpar. Vamos fazer mais um? Vou colocar agora 6, porcentagem 2, tá? E vou pedir para executar, ele vai dar zero. Por quê? Porque o número 6 é par e o resto da divisão é zero. Se eu colocar da mesma forma 7 de novo, tá? Dividido por 2, pedir para executar, lá vai dar 1. Então, vai ser sempre assim, 15 dividido
né? Porcentagem 2. Então, ele vai dividir por 2 e vai testar o zero. Vai mostrar para mim o resultado Desculpa, ele vai testar o resto. Então, ele vai mostrar para mim o resultado do resto da divisão, que é 1. E aí, o número 15 é ímpar. Vamos colocar aqui o número 20 agora para terminar. Número 20, dividido por 2, mod 2, pedir para executar, ele vai mostrar 0, porque o número 20 é par. Então, toda vez que você quiser testar se o número é par ou ímpar, é só você usar esse comando aqui, ó. Digitar o número, né, e depois colocar a porcentagem 2. Eu posso colocar assim, ó, atribuir um valor para uma variável, por exemplo, 10, e aí eu peço assim, ó, print num porcentagem 2. Aí ele me imprime 0, né? Por quê? Porque o num, a variável num tá valendo 10 e o número 10 é um número par, tá bom? Uma outra operação também que a gente pode usar aqui é a operação de potência, tá? Então, se eu colocar 2 asterisco, asterisco 2, significa que ele vai elevar o 2 ao quadrado, ou seja, vai elevar 2 à potência 2. Então, isso aqui vai dar 4, tá? Da mesma forma, se eu colocar 5 asterisco, asterisco 2, ele vai elevar o 5 ao quadrado, que é 25, certo? Posso colocar, por exemplo, print 5 mais 3 vezes 4, né? Qual vai ser o resultado disso? Então, na matemática, e aqui também funciona assim, a prioridade é a multiplicação, tá, gente? Então, aqui primeiro ele vai fazer essa multiplicação, 3 vezes 4, 12, e aí ele vai somar com o 5, que vai dar 17, tá? Então, Shift Enter, 17, tá? Então, ele não faz, em hipótese alguma, isso aqui primeiro no começo. Ele sempre vai fazer primeiro a multiplicação ou a divisão, né, que são as prioridades da matemática, e depois sim ele faz os outros, tá bom? Posso colocar aqui, por exemplo, nota 1, 7,5, nota 2, 8, nota 3, 4,5. E aí eu posso fazer o seguinte, ó, uma variável média, né? Ó, ela vai pegar a nota 1, somar com a nota 2, somar com a nota 3 e tudo isso dividir por 3, tá? São 3 notas. E aí depois aqui eu vou colocar para imprimir a média do aluno, tá? Shift Enter, aqui ó, tá? Então a média do aluno é essa daqui. Essa nota mais essa dividido por 3 deu isso aqui. Beleza, se eu quiser arredondar e se eu quiser deixar bonitinho isso daqui, legal. A gente pode fazer o seguinte, ó, print, round, média, e aí eu coloco quantas casas eu quero. Se eu quiser 2 casas, né, ele vai imprimir com 2 casas. Shift Enter, aqui ó, 6,67. Se eu colocar com apenas uma casa, né, aí ele arredondou, né, gente? Ele arredondou tudo isso aqui para uma casa só, tá? Então, se você quiser fazer o arredondamento, você pode fazer assim com esse comandinho round aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Por essa aula a gente termina aqui, tá? Até a próxima aula. Um abraço para vocês.